já parou para pensar que dentro dessas frutas estão as sementes capazes de gerar novas árvores que darão novos frutos? E assim é feita a vida. Ciclos naturais como os de uma fruta ou uma criança ser mãe e a mãe terra. Você já parou para pensar sobre o que existe em comum na violência contra as mulheres e contra o planeta? Ambas têm sido tratadas não por sua essência, mas transformadas em objetos e utilizadas como propriedade dos homens, sendo abusadas e exploradas. É muito interessante, porque se você perguntar para qualquer pessoa do mundo se ela acha que o meio ambiente precisa ser cuidado, 100% vai dizer que sim. Se você perguntar para todas as pessoas do mundo sobre violência contra a mulher, 100% será contra. O que nos faz pensar é, por que algo que todo mundo é contra, ou a grande maioria é contra, é uma realidade tão presente? E eu acho que é isso que é importante a gente pensar. A gente pensa propriedade, as pessoas como propriedade, a gente pensa o meio ambiente não como algo que é de todo mundo, mas algo que pode ser apropriado. O ser humano ele tem que entender que a natureza ela sobrevive sem o homem, mas o homem não sobrevive sem a natureza. E a gente está pagando muito caro por isso. Por conta do quê? Por conta da falta de consciência do ser humano de respeitar e valorizar e zelar, né? A gente fala em reciclável, a gente precisa reconstituir, primeira coisa, o nosso sentimento de que sem a terra, sem o ar, sem a água, né, e sem o sol, o ser humano não é nada. A violência contra o meio ambiente, contra a mulher, quem pratica não acha que está fazendo violência, já começa aí. E até 15 anos atrás, a frase é: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O que mudou muito, e agora eu vou começar a falar de Brasil, é o conceito de propriedade. As mulheres eram propriedade, o meio ambiente era propriedade. A nascente que nascia na tua fazenda era tua, depois de 88 não é mais. A questão dos direitos humanos tão desgastadas que as pessoas associam direitos humanos a proteger bandido, quando na verdade direitos humanos ou direito à natureza é busca do que é mais justo, do que é melhor para todo mundo. O papel da mulher na política é importante na política partidária, mas também a gente tem que entender, pelo menos eu entendo a importância de participação também nos instrumentos de controle social, como os conselhos públicos, liderança e associação de bairros. Isso também é ser ator político na sociedade. E a sociedade de hoje precisa de muitos atores para que possa defender o bem-estar social que a gente fala tanto na atualidade. A gente precisa primeiro quebrar uns paradigmas sociais. Por exemplo, o preconceito do machismo. A gente vê hoje que, querendo ou não, a gente pega hoje a esfera de empregabilidade, onde o executivo, a gente tem que entender um homem chegando de terno e gravata. E nunca uma mulher, talvez até mesmo social, mas uma mulher despojada, né, que também participou e também buscou formação acadêmica, que está preparada para o mundo de trabalho, porque nem todas as mulheres têm o aspecto de ter que ser mãe, como a sociedade prega. Né? Então, acho que quando a gente entender que é importante a gente reconhecer que nós temos esse espaço de participação,
daí vamos ter mais respeito, né, perante toda a sociedade. Mas ainda hoje a sociedade é muito machista. Ela é discriminadora quando vê uma mulher se potencializando. O respeito à função social da terra, assim como o respeito coletivo à individualidade da mulher, é o ponto de partida para a igualdade de oportunidades. A gente precisa reconstruir, né, ressignificar a ideia de desenvolvimento, de progresso, né, de construção nacional, de acesso aos recursos naturais, de uso dos recursos naturais. Isso passa, sobretudo, pela formação das pessoas, né? Penso que, nesse sentido, o trabalho de formação da cidadania, a própria ideia de cidadania, ela é fundamental. Eu acho que a gente está tão distante dos padrões de como a natureza funciona que o resultado disso tem se demonstrado aí em todos os tipos de problemas que a gente encontra, né? Tanto físicos, ambientais, econômicos, psicológicos, né? Então esse padrão de ocupação humano, ele, no meu entendimento, chegou num ponto onde ou a gente repensa ou a gente cada vez mais vai pagar o preço das consequências tanto dos atos individuais quanto dos atos coletivos. Boa parte disso seja fruto desse modelo patriarcal, essa forma de pensar, agir, né, onde a gente dá muito mais valor para o lado racional, ele faz com que a gente produza esses assentamentos humanos com baixa qualidade, né? Acho que é importantíssimo a gente pensar que a qualidade de vida está associada diretamente com a qualidade ambiental. E a qualidade ambiental depende dos nossos atos do dia a dia, né? Direitos e deveres ali andando sempre juntos. O abuso da terra gera poluição e crises ecológicas sobre todos. Em outras palavras, poucos ficam com as riquezas da terra, mas todos sofrem as consequências de sua exploração. Então essa questão da privatização da terra, né, ela já vem acontecendo há muitos anos, né? Quando teve o êxodo rural, isso já era privatizar, né? Tirar do ser humano ter o direito à terra, né? E a terra é um bem da humanidade, né? Ela deveria ser para todo mundo, não para uma parte da sociedade, né? E aí agora você aprofunda mais essa questão da privatização, né? Que é de tirar as terras da mão dos brasileiros e passar para as multinacionais, né? Então eu fui criado num estado que onde você ia trabalhar, você tinha lá o dono da propriedade que estava lá na propriedade, ele estava lá com a sua família, ele tinha lá, você via lá, hoje você vai lá nas grandes empresas, você vai nas grandes produções hoje no Mato Grosso, você vê só as placas das empresas, das multinacionais, da Bunge, da Cargill, da Monsanto, das grandes corporações que nem brasileiras não são, né? Então cada vez mais levando o nosso recurso natural para fora do Brasil, né? Tudo que é em termos de privatização, a gente já pode entender como privar a maioria da população de seus direitos, nós podemos dizer assim. E com relação à terra, nós podemos entender o seguinte: quem é dono da terra? Quem que inventou que a terra tem que ter donos, que tem que ter alguém que tenha uma imensidão de área de terra, enquanto que outras pessoas não têm terra para plantar, para colher, para viver? A privatização, nesse sentido, ela é extremamente perversa. Eu tenho um conhecido, né, Pedro Casaldáliga, bispo emérito de São Félix do Araguaia, que ele diz o seguinte: num de seus livros ele escreve que malditas sejam todas as cercas, porque elas privam as pessoas de viver. Então a privatização nesse aspecto, ela é absolutamente perversa, ela não serve. Esse conflito, no meu entendimento, entre o privado e esse uso coletivo, ele é um conflito fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, né? Se a gente vê a terra só como mais uma mercadoria, só como mais um elemento a ser apropriado pelos recursos, por quem a gente
estende à terra a lógica de quem pode mais, de quem tem mais. Então, quem tem mais influência, quem tem mais dinheiro, tem mais terra e tem mais controle. E essa tem sido a lógica de toda a existência do Brasil, especificamente. Os quilombolas, os indígenas, eles continuam resistindo a essa lógica de expansão, de apropriação. E essa resistência ela se dá muito, basicamente, por formas coletivistas de uso. É um entendimento coletivo, né, que não impede o trânsito, a troca, né, baseada nos mutirões, né? Então não tem aquele cercamento, né, tradicional da apropriação da terra, né, do uso privado. Então eu vejo esse uso coletivo, essa lógica coletivista de apropriação da terra, de uso dos recursos naturais, como uma forma de resistência importante, fundamental, sobretudo hoje, quando tudo se torna mercadoria, né? Quando tudo se torna de interesse da apropriação do capital. A privatização de terras é uma coisa que o brasileiro concorda. Ele é a favor da propriedade privada. Eu particularmente não sou, mas eu entendo que a maioria é. Agora, você ter uma terra, você ter uma casa, não lhe dá o direito de fazer o que você bem entende. E é essa noção de propriedade absoluta que existia até 100 anos atrás, 50 anos atrás, é que está difícil de se perceber que o que eu faço na minha terra, ainda que pareça bem feito, pode fazer um mal para o coletivo. Basta a gente olhar ao nosso redor e a gente ver quantas áreas de terra ou quantos hectares de terra sem o mínimo de utilização. Então essas terras não estão cumprindo função social de tipo nenhum e principalmente uma função ecológica, uma função ambiental. Então, nesse sentido, eu posso garantir que, por exemplo, no Vale do Paraíba, não se cumpre a função social da propriedade. E a própria Constituição diz, terra que não cumpre a função social, ela pode ser disponibilizada para fins de reforma agrária. Essa é a nossa luta, inclusive, quando defendemos a reforma agrária ampla para o nosso país. E a gente começa a entender que o Brasil é pobre. O Brasil não é pobre, o Brasil é um país rico, né? Se a gente pegasse 30% da sociedade e distribuísse no campo brasileiro, a gente vivia um país maravilhoso. A gente viveria melhor que os países, as grandes potências que tem no mundo hoje. Porque o Brasil é rico em água, é rico em solo, né? E tem muitas coisas no campo que podia ser utilizada, tem muita planta, né, que ainda não foi descoberta, que podia ser utilizada na alimentação, né? A gente não precisava de estar trazendo muita planta de fora para introduzir no Brasil, né? Podia usar o que tem na floresta, né? Você pegar a Mata Atlântica, toda a Mata Atlântica ela foi feito um manejo, né? Então por isso que a Mata Atlântica ela tem uma biodiversidade muito grande. Por quê? Porque os índios que passou por aqui, ele fazia o manejo, ele plantava as plantas, ele cultivava as plantas, então ele passava e deixava, né? Ele ficava assim numa área, quando ele saía daqui, ele deixava as plantas, que a geração dele futura vinha, já tinha o próprio alimento, já sabia das plantas que ia se alimentar. Por isso que o nosso bioma é muito rico, né? E se a gente continuasse fazendo isso, né, trazesse 30% da sociedade, a gente resolveria o problema, a epidemia que tem na cidade, né? Cada vez mais vai criando doença, vai criando surto, cada vez mais as pessoas vão se enlouquecendo, né? Cada vez mais epidemia de doença, e aí vai ficando uma cidade louca, né? Uma cidade muito difícil de entender, né? E o ser humano, cada vez, essa relação mais complicada entre a própria espécie, né? Então é uma relação muito confusa, uma relação muito difícil, né? É interessante também, né? Porque a ideia de reforma agrária, ela foi, digamos assim, reduzida a uma pauta da esquerda por alguns grupos mais tradicionais, corporativistas ou conservadores de direita. Então, assim, falam em reforma agrária, é como se fosse quase
palavrão, né? Uma agressão falar em reforma agrária. Infelizmente, esses grupos não se atentam para o fato de um dos primeiros documentos em que aparece o termo reforma agrária, né? A preocupação com a reforma agrária é com o Estatuto da Terra, já uma das primeiras ações do regime militar. Né? Então, me veio essa questão de como os povos tradicionais lidam com a terra, né? Eu chamo as florestas culturais de florestas de memória, né? Porque o tempo todo os quilombolas, os indígenas, os pequenos, os caboclos, né? Eles se referem a cada pedaço da floresta, cada, né, trilha, eles se referem àquilo com referências memoriais, né? Eles colocam assim experiências que fazem parte da sua própria concepção de existência. Eles não dissociam, né, a terra da sua visão de mundo. Esse antagonismo entre uma visão funcional da terra, muito, né, específico para gerar renda, para gerar valor, e como isso enfraquece ou deixa ou esconde a importância que a terra ela tem como força motriz da nossa cultura, né, da forma como a gente lida com o território, a territorialização, a nossa reprodução enquanto grupos humanos, e especificamente desses grupos tradicionais. Eu penso que a gente acho que trata a terra hoje de uma maneira muito cartesiana, né? Meramente como produto, como recurso, de forma somente econômica, né? Esse é um problema do qual hoje a gente tem que lidar, né? Tem que achar soluções, né? No meu ponto de vista, ela é a nossa casa, né? Então, o máximo que a gente puder, não é o máximo que a gente puder, mas eu acho que cabe a nós ser os cuidadores dessa casa, né? Nosso modelo de ocupar cidades, ele é levar a vegetação para longe. E quando nasce algum tipo de matinho, a gente acha que ou chama de mato, acha que está sujo, né? Cimenta porque vai dar trabalho. Nossa atuação toda vem justamente para a gente sensibilizar as pessoas para trazer de novo a vegetação para perto de si. E especialmente a vegetação alimentícia, multifuncional. Eu gosto muito do exemplo da bananeira, né? Porque a banana é a fruta mais consumida dos brasileiros. E cada vez mais ela é produzida mais distante do consumidor, né? Por que a gente não está tendo banana no quintal? Que modelo, o que colocaram na nossa mentalidade para a gente cada vez mais distanciar da gente aquilo que a gente consome no dia a dia de alimento? Eu penso que no primeiro momento, a tomada de consciência. A tomada de consciência da sociedade em relação, principalmente, mudar um pouco a ideia, porque nós entendemos que a terra é recurso. Nós falamos de recursos naturais a todo momento. Só que um outro entendimento, um entendimento que enxergue mais ecologicamente, nós vamos perceber que a terra ela não oferece recurso, ela oferece bens. E bem é comum. Bem não é um recurso privado, bem é alguma coisa que pertence a todos nós. Então, primeiramente, esse entendimento, se essa consciência for tomada, aí a sociedade começa a lutar para que haja verdadeiras políticas públicas que favoreçam, na verdade, ao cumprimento do que está na Constituição. Porque hoje não tem. Os planos de reforma agrária, que já houveram, por exemplo, não foram reforma agrária, foram distribuição de terra. Então, quando a terra não cumpre, a propriedade não cumpre a sua função social, mas também não tem um programa de uma política pública que faça com que esse cumprimento seja atendido, acontece o que a gente assiste muitas vezes de
dar alguma coisa como se fosse um bem, mas não dar as condições para que esse bem ele se desenvolva. Então, algumas críticas, por exemplo, à reforma agrária vai justamente nesse sentido. Dá-se a terra e não as condições, e não um programa, e não uma política pública que permita o uso adequado dessa terra como bem, e não como recurso com finalidades particulares, simplesmente. Por isso que nós defendemos a produção, a reforma agrária, a distribuição da terra, para que ela cumpra a principal função, as duas principais funções, que é a preservação do ambiente, que é de todos, e a produção de alimentos. Produção de alimentos com qualidade, para que a sociedade tenha uma vida mais saudável a partir dos bens que vêm do campo, que são produzidos no campo. Isso tem a ver com a função social da propriedade, com a função ecológica da propriedade. Para isso, precisamos ter políticas públicas que atendam isso. A gente tem exemplos onde o uso da terra, por mecanismos de organizações sociais, são muito legais. E a gente tem mecanismos que se fosse minimamente levado a sério a lei de uso da função social da propriedade, as pessoas já teriam perdido a sua terra, né? A gente tem uma certa leniência com isso. Isso eu acho que todo mundo constata. Eu acho que isso, quem for assistir, já se deparou com isso. Mas como é que a gente combate isso? É falando mal do Supremo Tribunal, não é falando mal de deputado, é organizando e dizendo isso é importante. Eu gosto de pensar a permacultura como uma filosofia aplicada, né? Visando proporcionar autonomia para cada cidadão poder ser responsável pela sua própria existência aqui no planeta, né? Em conjunto com a natureza. Eu acho que, acima de tudo, a nossa postura no dia a dia é o que mais influencia, né? Mas, naturalmente, a gente é sempre influenciado e influencia os outros de várias maneiras, né? Eu acho que o mais importante de tudo é quando a gente faz o que se chama, né, a ação de baixo para cima, né? Que é quando eu me torno o poder público, né? Corresponsável por aquilo em todas as minhas ações. É interessante essa discussão dentro da área de conservação, né? Como você colocou. Porque a gente vem, né, com algumas alternativas, né, como pagamentos por serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que também se baseiam, embora uma lógica diferente, mas também se baseiam nessa consideração da função, né, de uma função. A gente respeita, a gente tenta manter os ecossistemas porque eles têm uma função, né, eles devolvem para a gente alguma coisa. E, de certa forma, é importante, na minha concepção, a gente também inverter essa forma de enxergar. Ou seja, então a gente só deixa a floresta em pé pelos serviços que ela nos fornece, né? E talvez seja importante, talvez fosse um caminho também importante de se discutir, a gente justificar a existência, ou seja, é a existência da floresta que justifica os serviços que ela nos proporciona, não os serviços que justificam a existência da floresta, né? Eu sempre que vou dar aula, eu falo que o movimento ambientalista é uma maravilha para arrumar frase de efeito, né? A gente adora umas frases assim, mas o pensar globalmente, agir localmente é a receita, né? O problema é que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em se conectar. Ela grita pela Amazônia, mas ela joga o plástico, não recicla na casa dela, né? Ela grita contra um governo que ameaça desmontar toda a política ambiental, mas não deixa o carro um dia na garagem. Nós somos 200 milhões no Brasil. Então, é localmente mesmo que nós vamos fazer a diferença. O que eu vejo, nós estamos aqui em Guararema, eu vejo um monte de gente que fala assim, ai, olha como a Guararema é bonitinha, vou mudar para cá.
em vez de mudar a cidade dela. Vai lá mudar a cidade dela. Né? Um plano diretor. Tem tantas instâncias que você faz diferença. Conselho de infância e adolescência, escola, porque para mim é por aí, né? E ouvir a moçada. Não é possível uma saída individual para um problema que é coletivo.